Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor a você que está aqui comigo, ouvindo a voz do Senhor, que nos acompanha. Um bom dia, Espírito Santo. Todos os dias, de segunda a sexta, 6 horas da manhã, Deus tem uma palavra para o teu coração. Você já falou com o Senhor, você já falou com o Espírito Santo hoje? Dê bom dia ao Espírito Santo. Convide ele para se tornar seu amigo, convide ele para andar com você aonde você for. Eu quero hoje trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua reflexão. A mensagem que Deus fala conosco está lá em 2 Samuel. Eu quero ler no capítulo 12, versículo 22. Que diz assim a palavra: E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Aleluia. Eu quero ler só esse versículo para você entender qual é o foco da mensagem de hoje. Eu estava analisando e refletindo sobre a diferença entre Saul e Davi. Qual a diferença que existe entre esses dois? Os dois foram reis. Os dois, tinham ali, nas suas atitudes, a condução, a permissão de Jesus, de Deus, até um certo momento da sua vida. Nessa passagem que nós lemos agora, você vai ver o momento em que Davi ele está saindo de uma situação a qual ele estava pagando o preço pelo seu pecado. A diferença entre Davi e Saul é: Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele também errava. Ele também, você disse, mas então ele era perfeitinho, ele fazia tudo de errado. A diferença era que Davi, quando ele errava, ele se arrependia, ele descia na presença do Senhor, ele reconhecia o seu erro e ele mudava. Quando Davi ele errava, quando o Senhor mandava, geralmente Samuel, o seu profeta, para exortar ele entendia o seu erro. Ele se reconciliava ali com o Senhor, pedindo perdão, e ele aceitava o castigo que Deus fosse dar a ele, porque era o preço do seu pecado. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou fazer muita coisa de errado e depois eu peço perdão a Deus, tudo fica para lá, eu não vou pagar por esse pecado. Ou então um dia, quando eu já não tiver errado muito, eu aceito Jesus e conserto minha vida, vai ficar tudo bem. Não é dessa forma. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, o que vai acontecer? Ele vai nos perdoar porque Ele é misericordioso. Ele vai nos perdoar porque Ele nos ama. Ele odeia o pecado, Ele detesta o pecado, mas o pecador Ele ama. Então, Ele vai nos perdoar, Ele não vai nos abraçar, Ele vai nos aceitar novamente como filho, porém, as consequências que nós plantamos, nós vamos ter que colher. Todo fruto plantado vai ter a sua colheita. Isso é bíblico. Aquilo que tu planta é aquilo que tu colhe. Às vezes você não entende por que tu fez tanta coisa de errado, mas agora tu já mudou de vida, tu já aceitou, agora tu está tentando mudar todos os dias, tu aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida, e tu está tentando mudar todos os dias um pouquinho, mas é tanta coisa que ainda você passa. É porque foi uma vida toda que você plantou frutos ruins. Então, você vai colher, o Senhor vai te dar graça para que você venha colher esses frutos, de uma forma que você consiga passar por esse processo. Mas todo o processo é necessário para te ensinar a você não voltar a querer ser o velho homem que você era antes. Então, Davi, ele era um homem que reconhecia. Quando ele fez todas aquelas estratégias, para o marido de Betseba, que ele morresse na guerra, para que ele ficasse com a esposa daquele homem. Chegou um dia que ele foi prestar conta com Deus.
E Deus falou para ele que ele ia colher o fruto do pecado. E aí nasceu o primeiro filho do casal. E o Senhor, ele levou, retirou essa criança. Quando essa criança ela entrou no leito, Davi começou a jejuar, Davi começou a se render ao Senhor, Davi começou a se humilhar, porque ele entendia que ele estava errado. Mas quem sabe se Deus não ia ter misericórdia dele e ia deixar a vida da criança? Que Deus ia poupar a vida da criança porque Deus estava vendo o coração de Davi. Porém, vai ter momentos que, por mais que você ore, que você peça, que você faça propósito de oração, que você faça jejum, pode ser o que for, mas vai ter coisas que não vão acontecer, que tem orações que não vão ser respondidas, porque aquilo dali é fruto de algo que você plantou lá atrás, ou aquilo dali faz parte do teu propósito, aquilo dali é um projeto de Deus para aquela situação. Então, Davi ali, quando chegou o dia que aquela criança realmente faleceu, não tinha mais jeito, Davi, se levantou, tomou um banho, botou as suas vestes reais, comeu, e as pessoas ficavam sem entender. E foi aí que ele disse: eu jejuei, eu pedi, eu clamei para ver se Deus tinha misericórdia, mas ele não teve, amém, não posso mais fazer nada. Deus já levou a criança. Então, Davi, ele reconhecia o seu erro, ele pedia perdão, se arrependia de coração e ele mudava as suas atitudes. A diferença de pedir perdão está em você pedir perdão da boca para fora e continuar no erro, e pedir perdão e mudar as suas atitudes. Davi, ele pedia perdão, mas ele mudava. Agora, Saul, rei, que o povo escolheu aquele rei pela sua formosura, pelo seu tamanho, o povo queria um rei, e aquele rei ali foi escolhido pelo povo. Deus era com Saul. Deus, ele direcionava Saul, mas só que Saul começou a crescer demais, internamente falando. Saul começou a querer ser orgulhoso, ser mais do que Deus. E quando Davi, ele era repreendido por Deus através de Samuel, ele aceitava, ele assumia o seu erro. Mas Saul não. Ele ficava questionando, ele ficava indagando, ele ficava querendo dar desculpas. Ah, mas é porque eu não fiz assim do jeito que Deus mandou? Porque eu fiz para Deus, o sacrifício eu peguei para Deus. Não era porque eu queria trazer aqui a oferta daquele povo, o melhor daquele povo, e queria entregar para o Senhor. Então, sempre ele ficava dando desculpa nos erros dele, na desobediência dele. Ele não assumia que ele estava errado. Então, a grande diferença entre esses dois reinos foi isso, porque um, mesmo errando, ele assumia, se arrependia e mudava de atitudes. O outro, ele errando, ele não reconhecia, ele ficava dando desculpas, ele ficava criando ocasiões, ele ficava querendo criar situações para se sair dali. E agora eu lhe pergunto, quem você tem sido? Você tem sido Davi, que sabe que errou, confessa o seu pecado e se arrepende? Ou você tem sido Saul, que você, mesmo sabendo que errou, você fica indagando, questionando e colocando desculpa para o teu erro? Deus está dizendo, não vai por esse caminho. Aí tu diz assim, não, mas esse caminho é assim, fica querendo colocar desculpa nos teus erros, nas tuas falhas. Porque isso está aumentando o teu ego, isso está satisfazendo a você mesmo. Então, reflita sobre isso. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu trago para mim e para você. Porque antes de Deus falar contigo, Deus fala comigo. Quem nós somos? Nós somos Saul ou nós somos Davi? Será que nós estamos querendo ficar questionando o Senhor pelas nossas próprias decisões? Ou nós estamos querendo colocar desculpas em nossos pecados? É para a nossa reflexão.
Vamos orar? Pai querido, Deus amado, eu te apresento a vida desta pessoa agora, Pai. Que o Espírito Santo fale com ela de maneira clara, Senhor, e direta. Traga, Senhor, aos nossos corações, à nossa mente, à nossa memória, aquilo que nós estamos fazendo, que não tem te agradado. E nós estamos colocando desculpa, estamos colocando desculpas para nós estarmos em pecado. Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de nós e que cada um venha se sentir hoje, Senhor, tocado por Ti. Que nós venhamos nos sentir, Pai, arrependidos de tudo o que nós temos feito e não tem te agradado. Que o arrependimento venha sobre os nossos corações. Assim eu creio na minha vitória e na vitória do meu irmão. Se você crê, confirma aí com o teu amém. Que o Senhor te abençoe.